Estamos iniciando mais um programa Família em Pauta, um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores assuntos direcionados à sociedade, especialmente às famílias, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No programa de hoje, vamos conversar com Gustavo Ferreira, advogado e professor universitário. Hoje a conversa será sobre sistema político eleitoral e a reforma política. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor, por Cristo Senhor nosso amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo a você, telespectador amigo, pela audiência. Em 4 de março de 2015, ato da presidência da Câmara dos Deputados, criou uma comissão especial para apresentar propostas com relação às matérias da reforma política. A comissão é composta de 33 membros titulares e de igual número de suplentes, mas um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas. A sociedade tem muitas dúvidas a respeito da reforma política e, para dirimir as dúvidas, está aqui o professor Gustavo Ferreira, que é um conhecedor do assunto. Agradeço, professor, pela presteza de vir até aqui. Afinal de contas, professor, como funciona o sistema político brasileiro? Bom, Rainer, essa é a pergunta, acho, principal quando a gente começa a discutir direito eleitoral no Brasil. A começar que há um mito em que se vota em pessoas, não se vota em partidos. Eu brinco em sala de aula dizendo que é o maior mito da política no nosso sistema eleitoral.
Primeiro, nós usamos o sistema que a gente chama de majoritário. Ganha quem tem mais voto. Mas eu uso isso para quem? Para presidente, governador, prefeito e senador. São usados para esses cargos. No caso de presidente, governador e prefeito dos municípios com mais de 200 mil eleitores, é necessário, para ganhar, ter mais da metade dos votos válidos. Quais são os votos válidos? Os votos dados na eleição, excluindo brancos e nulos. Então, votar branco, votar nulo não interfere no resultado da eleição. Mas para deputado federal, deputado estadual e vereador, a gente usa o sistema chamado de proporcional. Nesse sistema, as vagas são distribuídas pelos votos recebidos pelo partido ou coligação. Isso é muito confuso, né, professor? É. Para o leigo, eu muito confuso. Estou tentando dar uma resumir, mas até posso ser sério, até para os políticos é confuso. Até para quem atua na política, às vezes o pessoal pergunta, mas como é que isso acontece? Então, o primeiro efeito do voto do cidadão não é para o candidato dele. O primeiro efeito é para dizer quantas vagas o partido X ou a coligação Y vão ter na eleição para vereador, por exemplo, em Maceió. Tem 1, 2, 3, 10... O segundo efeito do voto do eleitor, aí sim, é para a coligação dele, ou é para o candidato dele, para dizer que posição ele vai ficar dentro da coligação, dentro do partido. Dá um exemplo prático. Enéas Carneiro, em 2002, candidato a deputado federal. O doutor Enéas. Doutor Enéas, famoso doutor Enéas. Meu nome é Enéas, né? Meu nome é Enéas, isso. Teve 1,5 milhão de votos para deputado federal. Com 1,5 milhão de votos ele recebeu, mais os votos dos candidatos do então Prona, que era o partido dele, eles conseguiram obter 6 vagas de deputado federal em São Paulo. Esse foi o primeiro efeito do voto. Obter 6 vagas. Depois que obtiveram essas vagas, aí veio o segundo efeito. Quem é que vai ocupar essas vagas? É a primeira vaga do Enéas Carneiro com 1,5 milhão de votos. A segunda vaga de um sujeito teve 22 mil. Até o sexto, dentro do partido, que foi eleito deputado federal com 258 votos. Não é 258 mil, não. Doutor Enéas Carneiro, exatamente. Não é 258 mil, não. 258 votos. Na época, eu fiz uma pesquisa, ele não seria eleito vereador em Traipu. Nada contra Traipu, mas só para dar um exemplo. Porque o vereador menos votado de Traipu teve mais votos que ele, para deputado federal em São Paulo. Então, por isso que você precisa de um puxador de votos, de um nome que receba grande votos, para que ele possa trazer outros candidatos que não tiveram uma votação tão grande. Por isso que, por exemplo, Givaldo Carimbão Júnior, o Carimbão Júnior, é deputado estadual, tendo tido 10 mil votos a menos do que Léo Loureiro. Temos um caso muito próximo agora da própria Luísa. Luísa Helena, exatamente. Que a Luísa Helena teve 30 e tantos mil votos na eleição, não em 2014, mas na anterior. Sim. Na anterior, não em 2012, 2008, e puxou o segundo mais bem votado do seu partido com 400 e poucos votos. Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa, exatamente. Bem lembrado. Excelente memória. Então, assim, no sistema proporcional, em que pese o eleitor ter essa sensação, eu não voto no partido Y, eu voto no Rainê, porque eu gosto dele. Sim. Mas na hora que ele dá o voto para você, no caso deputado federal, deputado estadual e vereador, o primeiro efeito do voto que ele dá é para o partido ao qual você faz parte obtenha 1, 2, 3, 10 vagas. O Tiririca, parece que São Paulo foi a mesma coisa também, né? Tiririca na primeira eleição dele. Sim. Ele teve 1 milhão e 200 mil votos. É muita gente. Ele puxou, ele se elegeu, como a gente brinca, e ainda abriu 4 vagas para a coligação que ele fazia parte. Então, a gente falando de proporcional e de majoritária, a gente não pode deixar nunca de lembrar um assunto puxa o outro. Como é que se dá as coligações? Teoricamente, no mundo ideal, como seriam as coligações? Pessoas que têm um projeto parecido, um projeto similar, se unem para construir uma nova forma de governo. Isso está no campo teórico, né? Sim. No campo prático, quem tem tempo de TV, porque tempo na TV conta, na propaganda eleitoral gratuita, e quem tem bons nomes para lançar na eleição. Então, a escolha das coligações hoje no Brasil, claro, com raríssimas exceções, ela se dá muito mais por um aspecto prático de quanto tempo eu vou ter no horário eleitoral gratuito, no horário da campanha, e quem são os puxadores de votos para ajudar a eleger, do que numa junção por questões ideológicas ou de afinidade de postura. Eu escolho aquele candidato que possa ter uma boa votação e ajude a eleger 1, 2, 3 candidatos do meu partido.
Ou escolho aquele partido que tem 2, 3, 10 minutos no horário eleitoral gratuito que vai contar para mim. Isso é importante. Não, o partido tem uma afinidade ideológica, uma afinidade de pensamento, uma afinidade de postura. Isso, na verdade, tem um efeito muito ruim para os partidos. A sensação que é tudo igual, como o eleitor comum fala, acaba se fortalecendo. Porque você tem, numa região do país, o PT coligado com o PSDB, na outra o PT com o PMDB, na outra PT, PSDB e PMDB juntos. Nós já tivemos coligação assim, recente, não é passado não. Uma coisa até sugênere, né? Exato. E com candidaturas, então assim, você acaba não tendo uma linha com raríssimas exceções ideológicas, claro, que o partido quer. Fica a sensação sempre da busca do poder pelo poder. E acaba acontecendo isso aí, né professor? Né? Depois. Uma luta por espaços. e é uma luta, e é luta mesmo, o termo é esse. Eu brinco o seguinte, me permite, a disputa por espaço em Brasília faz qualquer luta de MMA parecer briga de criança no jardim de infância, é muito mais violenta. Tem muito nocaute, professor? Tem nocaute, tem rasteira, tem dedo no olho, tem xingar a mãe, tem. O jogo não é um jogo muito... Tem estômago para acompanhar. É um jogo difícil, às vezes sujo, né, professor? Muitas vezes sujo. Claro, existem pessoas corretas, como toda profissão, tem pessoas éticas, tem pessoas confiáveis, mas também tem aquele sujeito que te dá a mão, aperta sua mão com uma mão e com a outra está te esfaqueando. Nós falamos da votação majoritária, falamos da proporcional, falamos de coligação, e o professor levou por um caminho dizendo o seguinte, que o positivo seria conhecermos os partidos, a sua ideologia, para que o eleitor votasse melhor. Onde fica o voto obrigatório nisso? Boa, excelente pergunta. Excelente pergunta. Até porque, vou fazer o papel de advogado do diabo, com todo respeito no movimento, né? A imensa maioria dos eleitores ainda é contra o voto obrigatório. Não tenho a menor dúvida. Fizer uma pesquisa com o pessoal que está assistindo você agora, você vai ter um retorno, que eu achei quase 90% pelo voto facultativo. Mas aí eu vou defender o mais difícil, vou defender o voto obrigatório nesse processo. E vou defender o voto obrigatório por 2 motivos. Primeiro motivo, nós não temos hábito de democracia no Brasil. Historicamente, falar do Brasil independente, desde 1822 para cá, nós tivemos um primeiro reinado em que o voto era censitário, você só podia votar quem tem determinada renda. Na República Velha, nós temos menos de 5% da população participando das votações. Analfabetos não votavam, mulheres não votavam, menores de 25, ou seja... E detalhe, com um sistema de voto aberto, o eleitor tinha que declarar a viva voz em quem estava votando. Ou seja, a pressão, a ameaça era constante nesse processo. A gente tem o período Vargas, que é um período que passou muito mais tempo em ditadura do que efetivamente em democracia. Novo, né? Exato. Então, votação zero. Nós vamos ter uma democracia que começa ali em 45 e termina em 64. Nosso primeiro período democrático mesmo. Vamos ter um regime militar de 64 a 85, onde a democracia é limitada em vários momentos. E a gente começa a ter, considerando a posse do então presidente Sarney, em 85, até hoje, o maior período democrático da nossa história. São 30 anos consecutivos de democracia. Nós não fomos tão democráticos por tanto tempo na nossa história. Nunca fomos tão democráticos por tanto tempo na nossa história. Precisamos caminhar muito, então, né, professor? Precisamos caminhar muito e com um agravante. Se a gente vê, o regime militar, ele caiu muito mais porque os militares viram que não tinham como se manter, tá? A situação estava muito ruim, do que por uma pressão nas ruas. Né? Até hoje existem pessoas que defendem o final da democracia, o retorno ao regime ditatorial. E a ditadura, toda a ditadura é muito ruim. Seja direita, esquerda, centro, qualquer uma, ela é muito ruim. Então, a gente não tem esse apego democrático, é necessário criar esse hábito. Segundo, eu tenho uma preocupação muito sincera. Quando eu escuto o pessoal reclamando do voto facultativo, eu vejo que a imensa maioria das pessoas que têm acesso à informação, que têm uma opinião crítica, que podem ponderar, que podem convencer outras pessoas a mudar de voto, são essas que não querem votar. A probabilidade de nós termos a manutenção dos mesmos nomes do cargo, curiosamente, ela vai aumentar muito mais no sistema facultativo do que no sistema obrigatório. Porque
o eleitor insatisfeito, já que é obrigado a votar, ele vai lá e ele vai demonstrar sua insatisfação na urna, votando na oposição, independente de seja a situação, votando em nomes novos. O eleitor insatisfeito, se o voto é facultativo, ele não vai à urna, ele vai ficar em casa. Isso aumenta o risco até de radicalismo, né, professor? Com toda certeza, de você ter grupos extremamente radicais, acabam tendo o seu peso político hiperdimensionado. Por que hiperdimensionado? Porque o radical vota. Ele não deixa de ir. Tem uma frase, peço perdão que eu esqueci o autor, que ele diz: não se pode governar com os radicais, não se pode fazer política sem os radicais. Os radicais são que levam bandeira, brigam, vão na rua, comparecem para votar, chamam os amigos, puxam os vizinhos. Então, pode acontecer que um grupo que representa 10% da população, na hora do voto, corresponda a 20%, 30%, 40%, 50%. Por quê? Porque esses 10 votam. Os outros são mais moderados, acabam vou deixar para lá, vou sair de casa para votar, voto outra ocasião. Isso é um risco muito sério que pode acontecer. Bom, falamos sobre votação majoritária, proporcional, coligações. Agora, eu queria saber do professor o seguinte: e a fidelidade partidária, como ela se enquadra nisso tudo, dentro desse conceito? Bom, estão falando tem janela, né? Esse negócio de janela. Essa janela é válida. Que invenção legislativa seria essa, professor? Bom, vamos lá. A fidelidade partidária é extremamente necessária quando você adota o sistema proporcional, fazendo essa ressalva. Voltando ao exemplo do Enéas, Carneiro mostrado até aqui agora há pouco, nessa mesma eleição de 2002, que ele se elegeu e elegeu mais 5 graças à votação dele, o PRON, ao final daquela legislatura, final daquele mandato, dos 6 deputados federais tem apenas 2. 4 mudaram de partido. Doutor Enéas. Doutor Enéas de novo, olha aqui. Então 4. Inclusive, dos 258 votos, foi o primeiro a mudar de partido. Pulou logo de lado. Pulou logo de lado. Então, assim, no sistema proporcional, é coerente que você tenha uma fidelidade partidária. Até porque você não é eleito só, você é eleito graças à votação que o partido recebeu. Para o cargo majoritário, não. Para o majoritário, o voto é na pessoa de fato. Para presidente, governador, prefeito e senador, eu estou votando naquele candidato. Tanto que o STF corrigiu isso. Recentemente, o STF julgou, dizendo que a fidelidade não se aplicava aos cargos majoritários, contrariando o posicionamento do TSE. Mas o julgamento do STF foi correto, a meu ver, né? A respeito das opiniões contrárias. Mas, aí você fez a pergunta que é perfeita. Abre-se a janela. Beleza. O que é a janela, para quem está nos assistindo? Vai se dar um período, um ano antes das eleições, em setembro, para quem quiser mudar de partido, possa mudar sem perder o mandato. Mas por que essa janela, professor? Porque essa janela é para acomodar as vontades políticas. Somente por isso? Somente por isso. A verdade absoluta Então é um jogo de interesses, então. Exatamente. Permitir que, olha, eu me elegi vereador pelo partido H, só que se eu continuar no partido H, eu não vou ter espaço, ou a minha reeleição vai ficar mais arriscada, eu quero ir para o partido J. E o partido J está me oferecendo condições melhores. Então, se quer criar janela para que você possa mudar de partido sem perder o mandato. Essa fidelidade atende aos anseios da população? Atende. Curiosamente, atende. Em que pese a maioria da população não sentir isso. Não sentir porque acha que os partidos não têm ideologia. Mas, de fato, a fidelidade é uma forma de respeitar a opinião que o eleitor depositou no voto. A janela ela vai vir para acabar com a fidelidade, em termos práticos, porque aí ninguém mais vai ser processado. Eu estou insatisfeito do meu partido, é só esperar a janela chegar e aí eu mudo de partido, está tudo resolvido. Quando a janela fechar, então, a lei volta a ser do mesmo jeito, volta a agir do mesmo jeito? Mas aí, vamos lá, e a ideia é essa. Eu tenho um período da janela, nesse período eu posso mudar à vontade, ok. Fora desse período, só naquelas hipóteses que a legislação eleitoral prevê, mudança de ideologia, fusão e incorporação de partido, grave perseguição pessoal, né, criação de novo partido. Só que com a janela ela vai perder sua aplicabilidade. Porque todo mundo, por mais que esteja insatisfeito, ou esteja tendo problemas no partido, vai aguentar, vamos dizer assim, o tranco, as brigas, até chegar ao período da janela para poder mudar.
Professor, me diga uma coisa. Nós falamos agora de janela partidária e nós sabemos que ideologias vêm e vão. Vêm e vão. Todos nós sabemos disso. E muitos partidos são construídos a partir de ideologias. Esse monte de partidos, esse multipartidarismo, né? Olha só, a quantidade de partidos que nós temos no nosso país. E ainda é pouco que está ali, viu? É mais. Só uma pequena amostra. Não confuso o eleitor, não, professor? Bom, vamos lá. Nós temos, em que pese ter um senso comum aqui no Brasil, tem muito partido e tal. Na prática, nós não temos tantos partidos assim, curiosamente, comparados com outros países. Os Estados Unidos têm mais de 100 partidos registrados. Porque a gente sabe disso. A Inglaterra tem em torno de 20 a 30 partidos, como o Brasil tem. A Alemanha tem em torno de 20 partidos em funcionamento hoje, 20 por poucos. Nós temos 32 partidos registrados e podendo lançar candidatos. Qual o problema nosso? Aí a gente tem um problema. Como os partidos, com raríssimas exceções, não são montados por questões ideológicas, mas questões de conveniência eleitoral, nós temos o parlamento com a maior... Falando de Brasil. Nós temos o parlamento com a maior quantidade de partidos representados no mundo. Nenhum país do mundo tem uma quantidade tão grande de partidos num parlamento. Isso acontece porque nosso sistema proporcional e essa ideia de você ir para um partido pelo cálculo, não por ideologia, para poder ser eleito, acaba fragmentando o cenário político e você, de fato, perdendo uma matriz ideológica. Né? O que não acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra por causa do sistema eleitoral, o que não acontece na Alemanha porque você tem uma matriz ideológica forte. Quem é democrata cristão na Alemanha é democrata cristão, quem é social-democrata é social-democrata, quem é verde é verde, o comunista é comunista, você não tem essa mistura. E o voto não é obrigatório lá. Então você acaba criando, o sistema brasileiro, eu diria de todo não é ruim, o problema é que falta a identificação dos partidos com as ideologias. E ainda, pegando a sua pergunta, vou avançar um pouquinho, Rainer. Nós temos partidos no Brasil ideológicos, mas eles atendem normalmente no Congresso Nacional com o nome de bancadas. A gente tem a bancada católica, a gente tem a bancada evangélica, tem a bancada sindical, tem a bancada ruralista. Essas bancadas, elas funcionam como partidos mesmo. É interessante, elas se adequam, elas têm regramento, você é expulso se você não seguir a orientação da bancada. Da bancada ruralista, da bancada... Eles levam isso muito a sério. Agora, são partidos dentro dos partidos. Dentro dos partidos. Eles até são maiores que os próprios partidos. O problema é que essas bancadas não se transformam em partidos. E, na verdade, cada um acaba sendo candidato, aí vota pelo critério da sua conveniência pessoal. Qual é o partido que vai me dar mais chance de poder ser eleito? Qual é o partido que vai me dar o espaço para eu conseguir obter um resultado na eleição? Então, isso acaba gerando... O problema, não é a quantidade de partidos, o problema é a falta de matriz ideológica, de uma linha ideológica clara na imensa maioria dos partidos. Mas nos Estados Unidos nós temos 2 partidos representativos, né? Os democratas e republicanos. Exato. Então, aqui no Brasil nós não temos isso. Talvez seja porque nos Estados Unidos o entendimento ideológico desses partidos é maior que o dos eleitores que o nosso. Eu botaria 2 critérios. Você falou, vamos dizer, político, que é esse entendimento ideológico. Isso é muito visível lá. Até porque é muito difícil um democrata ir para o Partido Republicano, para não falar impossível, ou um republicano ir para o Partido Democrata. Se é democrata a vida toda, é republicano a vida toda. Mas também tem outro fator que ajuda lá, ao sistema eleitoral. O sistema eleitoral americano é o chamado sistema distrital. Como é isso? Eu tenho em Maceió, são 21 vereadores. O vereador de Maceió faz campanha Maceió toda. Lá nos Estados Unidos, se nós adotássemos o sistema americano, eu dividiria Maceió em 21 distritos. E o vereador só ia fazer campanha no distrito dele. Eu sou candidato pela região do Tabuleiro 1. Eu só faria campanha ali no Tabuleiro e só receberia voto de eleitores daquela região. Com esse sistema distrital puro, ele tem a vantagem de você ter uma estrutura política mais enxuta. Porque poucos partidos têm chances reais de lançar nomes viáveis no país todo, no estado todo, ou no município inteiro. Então você acaba reduzindo a quantidade de partidos no parlamento. E tem outra vantagem, que torna as campanhas mais baratas, porque eu não preciso mais fazer campanha em toda Maceió. Eu faço campanha somente naquela região. E o eleitor fica mais próximo do candidato. Porque ele só faz campanha ali, só recebe voto dali. Qual a desvantagem? Professor, permita... nós estamos entrando no segundo bloco e vamos falar sobre voto distrital aqui na nossa reforma política, logo na sequência.
Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Família em Pauta. Residencial Varandas do Francês, condomínio com apartamentos de 1 e 2 quartos, localizado na Praia do Francês. Varanda gourmet com churrasqueira, piscina com raia infantil, salão de festa, playground, guarita, recepção, apartamento com área privativa, área técnica individual. Venha morar no mais novo paraíso na Praia do Francês, a 15 minutos da capital, com lazer e conforto para você e sua família. Residencial Varandas do Francês, construtora Unique, projeto Ana Luísa Menezes. O restaurante Sabor de Minas é especializado em culinária mineira, grelhas, saladas, além de outras delícias. É realmente muito agradável, com ambiente aconchegante e bem ventilado, preservando a cultura e o sabor de Minas. Todos os dias com festival de cozinha mineira, servindo buffet completo com os mais variados pratos. Tudo isso em uma ótima atmosfera, com elegância e bom gosto, além de oferecer conforto que o nosso cliente merece, com brinquedos para a recreação de seu filho e um belo jardim. Restaurante Sabor de Minas, localizado no Trevo do Francês. Venha conhecer a culinária mineira. Pensou em construir na Barra de São Miguel? Material de Construção São José. Tem tudo para sua construção. Material de Construção São José, na principal da Barra de São Miguel, com entrega para toda a região. Academia Max For, tudo que há em qualidade de vida e conforto para a sua saúde, com musculação, aulas aeróbicas, dance, jump, pump, funcional, além de um centro de treinamento em artes marciais, judô, muay thai, boxe, jiu-jitsu, karatê, wrestling e MMA, que fica na Rua Marieta Laje 93 Farol. Fone 33569193. Venha conhecer Max For, o espaço do corpo. Organização Jonatas e Marcelo Farias. Estamos de volta com o programa Família em Pauta, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão. Professor, já falamos tanto sobre o sistema político eleitoral brasileiro. Vamos entrar num tema que está agora em todos os jornais, efervescente em todos os cantos, que é a reforma política. O que efetivamente muda com a reforma política no Brasil, que está sendo votado lá na Câmara, votou na Câmara e está indo para o Senado agora? Senado. Se aprovada, se aprovada, as mudanças mais relevantes são o fim da reeleição. Os candidatos ainda em 2016 e 2018 poderiam ser candidatos à reeleição, mas depois disso já não poderiam. A mudança do tempo de mandato de 4 anos para 5 anos, para todos os cargos. Por que eu estou fazendo essa ressalva para todos os cargos? Porque hoje os cargos no Brasil são 4 anos, exceção senador, que são 8. A ideia é que o cargo também de senador reduziria para 5 anos. E já agora nessa eleição? Na próxima eleição. Já seriam os primeiros senadores eleitos com um período menor de mandato. E você teria uma limitação muito sutil na doação de campanha. Você teria uma proibição para que houvesse doações privadas de empresas. O cidadão continuaria podendo doar seus candidatos, mas as empresas não poderiam doar mais a nenhum candidato. Como é que é hoje no Brasil? Como é que funciona hoje? Bom, hoje nós temos um sistema misto de financiamento de campanha. Sistema misto de financiamento de campanha? Sim. O Estado ele financia em parte a campanha na hora que ele tem o horário eleitoral gratuito, porque isso as emissoras de rádio e TV elas abatem isso na sua declaração de imposto de renda, então não deixa de ser um financiamento público. Na hora que o fundo partidário, que são recursos públicos repassados para os partidos, podem ser usados na campanha, e ao financiamento privado, que é quando o cidadão comum ou as empresas podem doar um candidato.
o cidadão comum até 10% da sua declaração de imposto de renda, as empresas até 2% da sua declaração de imposto de renda. Então elas podem doar para o candidato X, Y, isso é plenamente possível. A ideia atual, o que foi aprovado na reforma pela Câmara dos Deputados, é que somente a doação do particular pudesse ser feita aos candidatos. Agora, me permite, o problema não é a doação do particular. O problema é a dificuldade de fiscalização que a Justiça Eleitoral tem hoje das doações irregulares. Essa é a pergunta de uma pessoa que enviou para a gente aqui, o Mário Palmeira, que pergunta o seguinte sobre o financiamento de campanha. Sobre o financiamento de campanha por empresas que mantêm contratos com o governo, ele deveria ser permitido? Não é um estímulo à interferência dessas empresas nas relações no pleito eleitoral? É um estímulo tremendo, mas eu ainda vou... E a pergunta do Mário é perfeita. Eu ainda vou um pouquinho mais longe. Eu vejo que o problema não é a doação lícita. Eu vejo que o problema é a doação ilícita. A doação lícita eu tenho como identificar. Você doou para o candidato X naquele lugar e recebeu tanto. O que incomoda mais, e essa é a grande dificuldade que se tem hoje, é aquela doação que eu não declaro. E a proibição de doação de empresas, com todo respeito às opiniões contrárias, eu sei que são muito fortes, me deixa assustado por um detalhe, na minha opinião pessoal. A empresa que é séria, que está doando, Rainer é candidato, eu vou doar para o Rainer porque ele defende o meu segmento, eu sou produtor de leite, eu sou da área canavieira, e ele vai defender os interesses, eu sou do plano de saúde, ele vai defender, isso é bacana e ajuda até o eleitor. Eu sei, se eu votar no Rainer para deputado, ele vai defender o interesse desse segmento. Se eu gostar, eu voto, se eu não gostar, eu não voto. Fica muito claro. O que preocupa é quando eu faço a doação e ninguém sabe que eu doei, que é a doação ilícita. A empresa séria, se tiver proibição, ela vai deixar de doar licitamente, porque ela é séria, ela não quer fazer a coisa errada. Agora, quem quer fazer a coisa errada, vai continuar doando. Não é porque foi proibido doação de empresa, que ele vai dizer, poxa, eu doava para ter uma vantagem, agora foi proibido, não vou fazer isso. Agora ele vai fazer com mais vontade até, porque ele sabe que ninguém vai ver para quem ele doou. Na realidade, a doação de campanha na reforma política deveria se preocupar um pouquinho mais com as formas de fiscalização, não, professor? Perfeito. O problema hoje é esse, é você ter estrutura de fiscalização. Eu defendo muito a justiça eleitoral, o pessoal diz, não, mas a justiça eleitoral não pede. Gente, o que ela consegue pegar, ela pune. O TRE de Alagoas, e não é um discurso para ser agradável, é verdade, sempre que identifica... foto aí, professor. Da urna, perfeito. Sempre que identifica uma situação de compra de voto, de abuso de poder econômico, pune, é considerado um dos TREs mais rigorosos do país. Mas tem um grande problema que é a falta de estrutura. Você tem em várias cidades no interior, 2 funcionários da Justiça Eleitoral, que tem que dar conta de toda a atividade cartorária, além das atividades normais. Você tem na Polícia Federal, hoje de Alagoas, um departamento para crimes institucionais, que cuida também de crimes eleitorais, que é composto de um delegado e um escrivão, para o estado todo. Então, assim, falta uma estrutura mínima para que se possa efetivamente fazer um trabalho preventivo, de investigação, tudo. Então, essa estrutura que se tem hoje, ela ajuda a procurar e a punir aquilo que é denunciado. Não se investe no TSE, é isso, professor? Não o TSE tem uma estrutura bacana para o que chega lá. Não se investe na base. Na base. Nos regionais. Nos regionais, nos cartórios. Eu iria no cartório. Você tem que ter 2, 3 funcionários de cartório. Você tem que ter um departamento da Polícia Federal com 10, 20 policiais federais à disposição para fazer uma investigação preventiva. Então, o que é que hoje a Polícia Federal faz? Recebe uma quantidade imensa de denúncias. Você tem basicamente 2 servidores, né? E eles vão separar o joio do trigo. Aquela denúncia que é falsa, aquela denúncia que não tem fundamento, das denúncias que efetivamente pode gerar alguma sanção. Deixa eu entender melhor, professor. O senhor falou 2 servidores? Sim, um delegado e um escrivão, só isso. Só isso para o estado de Alagoas para a fiscalização inteira de Alagoas? Sim. Preocupante isso, né, professor? Assustador. Eu vou mais longe, é assustador. Você chega os promotores, principalmente cidades pequenas, você tem o promotor, que além das atividades como promotor no âmbito estadual, é promotor eleitoral. Normalmente, nas cidades maiores, você tem um corpo de apoio. Nas cidades menores, é ele só. Você tem um juiz, que nas cidades maiores tem um corpo de apoio, mas nas cidades menores, é ele só.
né? Você tem a Polícia Civil, que pode servir de apoio à Polícia Federal para investigação, que hoje já tem um problema de falta de estrutura para investigar os crimes não eleitorais. Imagine correr atrás dos crimes eleitorais. É por isso que você, quando você perguntou, você foi no ponto, Rainer, quando você disse o que falta é uma estrutura mais eficiente de punição, de investigação. Até porque proibir a doação privada só vai afastar o doador sério e vai fazer a festa do doador que não é sério, do doador que é vantagem. Porque agora ele vai doar tudo ilicitamente. Diante de tudo isso, qual é a melhor forma então, professor? Olha, eu acho que o nosso sistema é muito bom. O problema é você aumentar, falando sério, friamente falando, o problema é você aumentar os mecanismos de controle. Essa é a meta. E permitir sanções maiores. Rainer, a gente sempre quando pega alguém, alguma empresa, doando para um político de forma irregular, o que é que ela diz quando é pega, vamos dizer, num processo judicial? Ah, mas você doou tanto para tal candidato. Não, foi doação irregular de campanha. Porque, veja só, eu estou confessando que eu fiz uma doação irregular de campanha. Por que eu vou confessar uma conduta irregular? Doação irregular de campanha. Caixa 2. Muito bem, Caixa 2. Traduzindo, Caixa 2. Caixa 2. Por que eu vou confessar o Caixa 2? Ficou muito elegante de falar. Ficou bonito. Fica parecendo até uma coisa bacana, né? Mas não é. Então, por que eu confesso Caixa 2? Porque eu não tenho mecanismos. Os meus mecanismos hoje para punir o Caixa 2 são mínimos. É melhor confessar o Caixa 2 do que o crime de corrupção. Porque o crime de corrupção eu tenho mecanismos sérios de punir. Qual é a punibilidade, professor? Hoje. Criminalmente falando, em termos eleitorais, nenhuma. Olha aí o Caixa 2. Nenhuma. Criminalmente falando, nenhuma. O que a gente fala no eleito, que a gente chama de civil eleitoral, que não é o aspecto criminal, que é o que gera a perda de mandato. Sim. Tem excelente, perda de mandato, inelegibilidade por 8 anos, fantástico. Qual é o problema? Eu só posso entrar com essa ação nos 15 dias após a diplomação dos candidatos. Ou seja, isso já aconteceu comigo. Se descobriu 1 ano depois da eleição a prática de Caixa 2 de campanha. O cliente chegou e disse: a gente pode entrar com ação para caçar o político que fez isso e ele ficar inelegível e ele perder o mandato? Não. Também não. Também não, porque só tem 15 dias. Se eu descobrir qualquer coisa nesse curto espaço de 15 dias depois da diplomação, ótimo, eu posso entrar com ação. Mas se eu descobrir qualquer coisa depois desse prazo de 15 dias, eu não posso fazer nada, em termos eleitorais. Ou seja, precisaria uma mudança na estrutura eleitoral para a qualquer tempo que se descobrir Caixa 2, possa entrar com ação. Criar um crime que efetivamente gere uma sanção rigorosa. E atingindo principalmente quem está doando na parte mais sensível, que é o bolso. Ele tem prescrição esse crime, professor? Não, hoje nós não temos crime. O que tem a prescrição não é crime. Crime eleitoral. Crime eleitoral. Nós temos uma ação que tem um prazo prescricional para propor a ação, que é esse curto prazo de 15 dias após a diplomação. E o financiamento público de campanha? Também se debateu muito sobre isso, professor. Olha, me permite, e muita gente defendeu o financiamento público. Não vai impedir que a empresa desonesta continue doando por fora, o Caixa 2. B, eu não vou poder fazer campanha com R$50. Já se calculou quanto de recursos públicos vão ter de ser repassados aos candidatos? Falaram muito sobre isso por conta de um combate à corrupção, suposto combate à corrupção. Isso é efetivo, professor? O financiamento público não garante isso, não. O que garante combate à corrupção é a certeza da aplicação de pena. É a punibilidade. Perder o corrupto, ele vai ser punido, ele vai ser preso, ele vai perder o cargo, vai ter que devolver o dinheiro. O que efetivamente garante o combate à corrupção é isso. Ó, o dinheiro da corrupção chegando. É isso aí. Apareceu aí na frente. Infelizmente. O que garante é a punibilidade. Financiamento público da campanha não há garantia nenhuma disso. Com o agravante, eu vou ter que retirar recursos e uma quantidade enorme de recursos para repassar os candidatos. Aí são mais de 5.500 municípios brasileiros. Muito município. Com no mínimo 2 candidatos, não vou nem falar candidato a vereador, com no mínimo 2 candidatos a prefeito em cada município. Nós estamos falando de 11 mil pessoas. Ninguém vai fazer campanha para prefeito de município com R$100, com R$1.000. Ninguém vai, a campanha vai ter que ter um valor considerável. Então a gente vai pegar o caixa do Estado e retirar recursos federais em larga escala para manter as campanhas eleitorais. Porque assim, o pessoal fala, dá um exemplo. Esse ano o fundo partidário triplicou o seu valor para manutenção dos partidos.
Foi uma gritaria enorme no começo de ano. Aí o pessoal dizendo, não, é absurdo. Eu disse, não, se você defende financiamento público, não é absurdo, não. Mas o misto? Agora, se o misto, você pode dizer que é um absurdo. Que realmente não poderia ser um aumento tão grande. Devia ser um aumento proporcional à inflação. Ponto. Agora, quem defende o público tem que dizer não, tem que dar dinheiro para partido, tem que dar muito dinheiro para poder fazer campanha. Senão Não tem muito partido nanico que é utilizado de forma não muito ortodoxa, né, professor? Né? Tem. O vulgo partido de aluguel, né? Tem. Inclusive, e aí, perdão, faltou até dizer isso, na reforma foi um ponto que bateu de forma importante. Uma limitação aos novos partidos. Né? Na Alemanha se resolveu isso, e aqui no Brasil nós acabamos antes de começar, que é a cláusula de barreira. Você tem que ter uma votação mínima para poder receber dinheiro público, tem que ter uma votação mínima para ter espaço na TV, você tem que ter uma quantidade X de votos. Se entrou com ação no STF e a cláusula de barreira foi cancelada antes de ser aplicada no Brasil. Eu, pessoalmente, com respeito a quem pensa sentido contrário, eu acho que seria um mecanismo para que você permita a criação de partidos, tudo bem, mas evite essas legendas de aluguel, a criação da cláusula de barreira. Professor, falamos agora de financiamento de campanha, vamos então agora abordar um outro tema que foi muito debatido, muito falado na TV, sobre o distritão. O que é o distritão, professor? Eu brinco que é o sistema que a imensa maioria dos eleitores brasileiros defende, até sem saber. O que é o distritão? Parece que foi uma proposta do senador Zé Serra, não é Exatamente, isso? É uma proposta do senador Zé Serra nesse sentido. E ele está apresentando no Senado, por isso pode ter uma mudança na reforma política. São 21 vereadores em Maceió. Faz campanha em Maceió toda. Os 21 mais bem votados vão ser eleitos. Se você perguntar na rua, eu sempre pergunto. Seria majoritária, então? Seria uma eleição majoritária. Majoritária. Só que ao invés de dividir em pequenos distritos, como é nos Estados Unidos, onde você só faz campanha numa região, eu teria a cidade toda para fazer campanha e quem recebesse mais votos em toda Maceió seria eleito. Exatamente. Isso aí é o sistema, fala do distritão, muito bem explicado, e embaixo do sistema atual, que é o sistema proporcional. O professor Adroaldo Catão, seu colega, professor, fez a seguinte pergunta. O que é que o senhor pensa do sistema distrital, da candidatura avulsa e do voto facultativo? Bom, do voto facultativo. Tudo junto, né? Tudo junto, né? Tudo junto. Né? Junto e misturado. Junto e misturado. Mas o Adroaldo é ótimo. E a pergunta é pertinente. Por demais. No sistema proporcional, no sistema facultativo de votação, sou contra, ainda defendo o obrigatório, com todo respeito a quem pensa diferente. No distrital, eu acho que seria interessante. Agora, vem aquele ponto que a gente acabou no final do bloco passado, eu acabei não falando, que é o distrital tem suas vantagens, deixar o eleitor mais próximo, a eleição se tornar mais barata, mas tem a desvantagem de você criar currais eleitorais. E as minorias ficarem sem representação. Agora mesmo na eleição no Reino Unido desse ano, o partido chamado UKIP, né, Partido Independente do Reino Unido, elegeu só um deputado federal, o equivalente a deputado federal. E teve quase 10% da votação no Reino Unido todo. Mas por que isso? Porque ele só ganhou em distrito. Então, as minorias elas ficam efetivamente afastadas. A desvantagem distrital é essa. Acabariam com essas bancadas, voto de bancada que o senhor fala, voto específico de um setor, isso ruiria, né? Ruiria com toda certeza. Você tem o pessoal vota, bancada sindicalista, você tem sindicalista no estado todo, e eles votam. Se eu tiver distritos, eles não vão ser maioria em nenhuma região, né? Bancada evangélica, bancada católica também. Então, isso teria esse problema para quem tem voto espalhado no estado todo. Além do risco real de você formar currais eleitorais. Encareceria a campanha? No distrital, não. O efeito é inverso. E aí é um ponto interessante, bem favorável ao distrital. Como eu só faço campanha numa região, numa área, o custo da campanha seria reduzido, pelo menos teoricamente falando. Eu não teria que fazer campanha no estado todo, ter que andar o estado todo pedindo voto. Eu só pediria voto naquela minha localidade. E a reeleição? Eu tenho opinião. Está sendo também votado isso lá, isso. Né? E foi acabado pela Câmara dos Deputados. Eu digo que eu sou um radical, né? Eu defendo o fim da reeleição e com mandato de 4 anos. Na verdade, tem uma experiência muito curiosa na Costa Rica, pequeno país da América Central. A Costa Rica é a democracia mais estável da América Latina. Desde 1945, não teve golpe de Estado, não tem ditadura, não tem nada. E na Costa Rica a reeleição é proibida para todos os cargos.
inclusive vereador, não pode ter reeleição. Antigamente era até radical, você só podia ter um mandato sua vida toda. Hoje permite você ter mais de um mandato, mas você tem uma quarentena aí de 8 anos entre um mandato e outro, para evitar que o sujeito seja eleito e reeleito, eleito e reeleito, eleito e reeleito. Em todas as escalas? Todas as escalas. Todos os vereador não poderia ser reeleito, não poderia, deputado não poderia. Federal. Seria uma forma, qual a ideia deles na Costa Rica? Eu fortalecer o partido. Não interessa o nome da pessoa, interessa o partido, porque o partido vai ter que ter um grupo qualificado de pessoas que auxilia aquele parlamentar, auxilia aquele executivo a governar. E a ideologia, né? Exatamente, uma postura ideológica. Bom, tem funcionado lá com eles. Mas a Costa Rica era muito pequena, não? O Brasil não é muito continental para isso? Bastante. Tem algum outro país parecido com o Brasil? Que tem uma limitação, os Estados Unidos têm para presidente. É porque eu estou fazendo essa ressalva. Porque os Estados Unidos é uma federação mesmo. Cada estado tem sua legislação eleitoral, com regras próprias e sistema próprio. O presidente dos Estados Unidos só pode ser presidente dos Estados Unidos 2 mandatos a vida inteira. Por isso que o Bill Clinton, que foi um presidente extremamente popular, terminou seu segundo mandato com 51 anos de idade, que politicamente é um garoto, vamos falar assim, podia ser candidato inúmeras outras vezes. Lá nos Estados Unidos, ele nunca mais vai poder ser presidente dos Estados Unidos. Exerceu 2 mandatos, exerceu, acaba, nunca mais para poder voltar ao cargo. Para evitar a perpetuação de um mesmo nome no poder. Porque aqui no Brasil, eu fico 2 mandatos, não posso um terceiro, mas terminado esse terceiro, eu posso votar mais 2? Posso. Pode. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não existe essa cláusula de barreira, né? De forma alguma, esse impedimento. Então, eu posso ficar 8 anos, passo 4 anos afastado, depois mais 8, 4 afastado, depois mais 8. Né? E é interessante ter a rotatividade no poder, sempre é. A reforma política foi muito discutida e muitos temas ruíram nessa discussão na Câmara dos Deputados. Quem é contra a reforma política, professor, efetivamente? Bom, um elogio à Câmara e depois uma crítica, né? Um elogio é que a Câmara votou a reforma política, que vinha sendo discutido e não era colocado em votação. Está entrando no Senado terça-feira agora, né? Entrar no Senado, então assim, elogio a Câmara e o Senado, porque botaram efetivamente votação. Porque o sistema não mudou. Gente, você está pedindo para quem foi eleito pelo sistema, mudar o sistema que o elegeu. Os deputados foram eleitos pelo sistema atual. Você tem hoje, dos 413 deputados federais, num cálculo aproximado, quase 150 que foram eleitos sem serem os mais bem votados em seus estados, puxados por outros candidatos, pelos votos da coligação, do partido. Essas pessoas não iam votar para mudar o sistema que garantiu o cargo delas. Então você já começava na disputa com, pode-se dizer, Câmara dos Deputados presentes, vamos dizer, quase 1/4 do pessoal que está aí foi eleito pelo sistema atual. Muito se falou num plebiscito, não foi, professor? Muito, mas o plebiscito seria complicado. Você pode ver que a gente está discutindo aqui sistema distrital, a gente falou de distritão, a gente falou de sistema proporcional. Se a gente for entrar numa discussão de plebiscito para o sistema eleitoral brasileiro, eu brinco que teria de ser quase uma carta. Sem falar que caro, né? Fazer um plebiscito é um custo desnecessário. E talvez para isso. E uma discussão complexa, porque assim, eu tenho um distrital misto, eu tenho um distrital puro, eu tenho um distrital plurimo, eu tenho um sistema proporcional de lista aberta, que é o atual nosso, tenho um de lista fechada, que é adotado em parte da Europa. É uma discussão, talvez o melhor mecanismo seria fazer uma mudança e depois de 10 anos fazer um referendo. Olha, essa mudança foi boa, foi ruim. Há muitos anos eu defendo, em verdade, que se passasse 10 anos sem mexer nas regras eleitorais. E o que é essa democracia participativa, professor? Na reforma política agora. Bom, isso é um ponto importante. A democracia participativa é quando o eleitor diretamente intervém no processo. A democracia direta é o eleitor diretamente intervir no processo. Nós temos a democracia indireta, onde a gente escolhe representantes. Mas para o que o eleitor possa participar, se criaram mecanismos, que são 3. O plebiscito, que você mencionou, e o plebiscito eu voto antes a mudança que vai vir na lei. O referendo, eu faço a mudança na lei e voto depois se as pessoas concordaram com essa mudança. A diferença entre plebiscito e referendo bem simples é essa. E nós temos um terceiro mecanismo, e que esse sofreu mudança na reforma política, que é a lei de iniciativa popular, que é isso, o eleitor apoiar uma mudança na legislação através de, como se fosse um abaixo-assinado, mas com o nome da pessoa e o número de título. Nós só tivemos 2 leis de iniciativa popular no Brasil aprovadas até hoje. A primeira lei foi a Lei 9.840,
que criou a captação ilícita de sufrágio como sanção eleitoral para perda de cargo. Nossa, captação ilícita de sufrágio, outro nome bonito, né? Compra de voto. A compra de voto como causa para você perder o cargo e agora ficar inelegível. Agora, depois eu vou dizer pro agora. Então, foi a primeira lei de iniciativa popular. A segunda lei de iniciativa popular é a famosa lei da ficha limpa, que gerou a lei complementar 135/2010, e que estendeu a hipótese de elegibilidade para várias situações, e foram leis que tiveram participação ativa da CNBB, da OAB, de vários segmentos da sociedade civil organizada. Parece que tem que ter umas assinaturas, né, professor? Tem que ter um número, era 1 milhão, no sistema atual, era 1 milhão de assinaturas distribuídos em 9 estados da federação, aliás, 0,5% da quantidade dos eleitores distribuídos em 9 estados da federação, em 5 estados da federação, perdão, e era uma quantidade de votos muito difícil, de assinaturas muito difícil. Porque a gente tem em média, a lei da ficha limpa, são 100 milhões de votos em média, votos válidos, e 0,5% a isso, você tem 500 mil assinaturas para pegar em 5 estados. É uma logística complicada. Por isso que funciona essa lei da ficha limpa? Sim, efetivamente? Sim, mas vamos lá. A lei da ficha limpa funciona? Sim, mas aconteceu aquilo que a gente alertou na época que a lei foi aprovada. Ela não é panaceia para todos os males, ou seja, ela não é o lambedor do homem da cobra da feira, que cura tudo que é de doença. Ela funciona para casos específicos. Ela tem atingido, em média, nas 2 últimas eleições, em torno de 1 a 2% dos candidatos. Mas ela é para isso mesmo, não é para atingir 100%. Fulano é corrupto, fulano é bandido, fulano... Tem processo na justiça? Tem, sim ou não? Não, não tem. Paciência, ele é candidato. Ele tem processo na justiça. Foi condenado? Não, ele é candidato. Ele foi condenado por um órgão colegiado, ou seja, pelo TJ, pelo TRF, pelo TRE, ou pelo STF, STJ, não, TSE. Não foi. Ele é candidato. Então, professor, a sociedade precisa mudar o seu conceito de fazer política e ver a política. Eu queria que, com essa pergunta, o senhor fizesse suas considerações finais para o nosso público. Agradeço. Rainer, a sociedade só vai mudar a classe política quando a sociedade mudar. A classe política nossa, ela é o espelho da nossa sociedade. Talvez seja um espelho que a gente não gosta de ver. Que a gente não gosta de olhar e dizer, poxa, eu sou isso no espelho, mas nós somos isso. Político não nasce de chocadeira, não é colocado num cargo por nave espacial, nem vive em redoma de vidro. Ele tem família, ele foi eleito e ele vive em sociedade. Ele é um reflexo da nossa sociedade. Então nós temos que mudar a sociedade para mudar a nossa representação política. E parece difícil, mas se cada um começar a mudar seu comportamento, de não querer ter vantagem, de não querer passar na frente dos outros na fila, né? De não estacionar na vaga exclusiva a deficientes ou às pessoas idosas, e passar isso para os seus filhos, é um processo efetivamente de mudança também na nossa representação política. Você começar a escolher os bons nomes, os melhores nomes, começar a se lançar candidato. Não tem nomes bons? Concorra. A gente reclama tanto que não tem nomes bons, então você não é um bom nome, você não acredita. Se acha que você não tem condições, se reúna um grupo de amigos, veja quem está disposto, tem quem tem condições, lance o nome. Mas a gente não vai ter tanto voto agora, mas é um começo. Se não se iniciar esse processo pela gente, pelo eleitor, o Congresso também não muda. O Congresso é, para bem ou para mal, reflexo da sociedade brasileira. Então, para essa mudança, ela tem que começar na base. E a base quem é? O eleitor, cada um de nós. Obrigado, professor. Eu agradeço. Chegamos ao final do programa de hoje. Agradecendo a presença do nosso convidado e a você, telespectador, pela audiência. Até o próximo programa, se assim o nosso bom Deus permitir.